Olá, meninos e meninas aí do quinto ano. Olha só, mais uma vez a Provanessa está aqui para mais uma videoaula. Vamos lá começar, não é? Atentar aí os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que estejamos aí, ó, preparados para receber todas as explicações, as orientações da videoaula de hoje, tá bom? Vamos saber sobre o que nós estudaremos. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens, e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre compreensão leitora. O que você entende aí quando a Pro apresenta esse tema? O que é compreender e o que quer dizer essa palavra aí, leitora? A compreensão leitora, ela está aí relacionada ao ato da leitura. A gente já está aí percebendo pelo próprio nome, não é? Mas a leitura é importante a gente entender, a gente compreender que ler é muito mais do que a gente juntar letras, formar sílabas, palavras, e através dessas palavras a gente conseguir, né, realizar a leitura de frases, parágrafos e textos. É importante a gente, ó, além de fazer tudo isso, a gente entender, a gente compreender, a gente saber qual mensagem, qual informação cada gênero textual, cada tipo de texto está passando para nós como leitores. Então, quando a Pro fala em compreensão leitora, está justamente aí ligada à questão do nosso entendimento, da nossa interpretação daquilo que a gente faz a leitura, certo? Então, compreender, né? Compreensão leitora está além de saber o que está escrito. Está para entender de que forma as palavras, as frases se relacionam aí com a nossa vida e como a gente entende, como a gente utiliza isso no nosso dia a dia. E aí, para começar a nossa aula e entender mais sobre compreensão leitora, a gente vai observar essa imagem aí saborosa que a Pro colocou para iniciarmos nossa aula. Me deu fome, viu? E vocês? Olhem só. A gente está observando aí nesse prato, olha só, macarrão com molho, não é? Aparentemente aí carne moída, que a gente chama aí molho à bolonhesa. E aí o macarrão é um prato aí saboreado, né? Que está entre os gostos e entre os pratos preferidos de muita gente no mundo inteiro. Mas eu gostaria de observar junto com vocês, né? E pensar um pouquinho. Quem será que inventou essa delícia? De onde será que as receitas e os primeiros macarrões aí vieram? De que parte do mundo será que o primeiro macarrão veio da Itália? É comum a gente pensar nisso, não é? Já que a gente observa aí a utilização desses molhos e diversos pratos feitos com macarrão serem aí de origem italiana. Mas será que o macarrão foi inventado lá? Ou será que o macarrão foi inventado em outro lugar? Você sabe a origem do macarrão? Vamos lá saber. Olha só. E você aí, você gosta de macarrão? Você sabe a origem desse alimento? Será que esse alimento é consumido há muito tempo? Quem será que inventou o macarrão? Será que existem informações científicas para essas respostas? O que seria informações científicas? Seriam informações vindas aí de pesquisas, né, de estudos sobre a origem do macarrão. E a gente observa que essa dúvida, né, que esses questionamentos em relação à origem do macarrão podem surgir aí em relação à história, à origem de outros alimentos, de outras invenções, de outros produtos que existem aí no nosso dia a dia e que a gente faz o consumo. Mas aí existem textos que nos trazem informações, né, sobre essa origem, sobre essa história. E aí é muito importante a gente observar que quando estamos à nossa disposição textos que nos trazem informações,
nós precisamos lembrar da importância da leitura. E aí é bom saber que a leitura, solta a nossa imaginação, não é? Faz com que a gente tenha mais criatividade, né? Porque a leitura nos traz informações, nos traz conhecimento. Nós conseguimos aí imaginar, pensar em pessoas, em acontecimentos, em espaços, que mesmo a gente não estando presente, a gente consegue conhecer através daquilo que a gente está lendo, que a gente está observando. Além disso, a leitura ainda aumenta o nosso vocabulário. Isso mesmo, nós passamos a conhecer, né, diversas palavras e também os seus significados através dos textos, dos livros, das histórias que nós fazemos a leitura. Ela é muito importante aí no aumento do nosso vocabulário, por fazer com que a gente conheça aí diversas palavras. Palavras que a gente já pode usar e palavras, principalmente palavras que a gente ainda não utiliza, e aí passa a utilizar não só na nossa fala, mas também na nossa escrita, através dessa ação, né, de ler textos, de ler livros, de estar diante ali de palavras desconhecidas. Aí, né, conhecendo novas palavras, aprimorando as palavras que a gente conhece, é óbvio que nós vamos melhorar a nossa comunicação. E ampliar o nosso conhecimento, exatamente, né? Então, a leitura nos proporciona ampliação daquilo que a gente já sabe, porque permite que a gente tenha contato com informações diferentes. E a gente consiga aí saber de coisas que mesmo a gente não estando presente, mesmo a gente não tendo contato, nós conseguimos saber, ter informações. Além disso, aí, a leitura facilita a escrita. Se ela aumenta o vocabulário, se ela nos permite conhecer palavras desconhecidas, né, conhecer os seus significados, também vai facilitar a nossa escrita na hora de produzir um texto, na hora de inventar uma história e também na hora de nós escrevermos corretamente as palavras, porque nós possuímos aí a memória visual. Então, ao ler textos, ao ler livros, né, a ação da leitura nos faz visualizar a escrita de palavras. Isso vai refletir no momento em que a gente for escrever, para lembrar se aquela palavra é com S, com Z, se tem 2 S, se é um C cedilha, se o acento está aqui ou está ali. Então, muitas vezes, né, a nossa memória recorre a palavras que nós já vimos aí em textos e histórias que nós fizemos a leitura. Olha só quanta vantagem, né, nós temos aí quando desempenhamos aí essa ação de ler algo. E aí, dentro desse processo, onde a gente junta as letras, forma as palavras, as frases, nós podemos fazer isso de diversas formas, quando a gente, além disso, a gente tenta entender, compreender as informações que o texto está trazendo para a gente. Então, podemos ler aí de várias formas. Temos aí a leitura de informação, que é uma leitura aí mais superficial, na qual a gente não retém aquilo que está escrito, não tem a obrigação de memorizarmos, não é, o que está escrito, mas a gente utiliza para nos informar de algo que está acontecendo, né, ou de algo que a gente precisa fazer. Temos também a leitura de consulta, que é uma leitura aí onde a gente vai utilizar as informações para nos guiar, para nos orientar em alguma ação que a gente deseja fazer, né? Por exemplo, quando a gente quer saber o significado de uma palavra no dicionário, quando a gente quer saber sobre como usar determinado remédio e a gente faz a leitura da bula, então é uma leitura de consulta. Aí a leitura também para a ação, que é uma leitura também rápida, onde a gente observa aí as informações principais, e aí também está ligada a ler para fazer algo, né? A gente pode citar aí, por exemplo, as orientações através daquilo que a gente observa nas placas de trânsito, nas sinalizações, né? Na qual a gente observa, a gente faz a leitura do que está escrito, seja com palavras ou com imagens, porque
Os textos podem aparecer aí utilizando linguagem verbal e também linguagem não verbal, e aquela informação vai servir para determinar uma ação que a gente vai praticar naquele momento. Nós temos também aí a leitura de reflexão. Essa leitura aí destina-se à apreensão de conteúdos. Então, quando a gente estuda, né, pega um texto com informações para estudarmos sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo, nós estamos fazendo ali a leitura de reflexão. Tem também a leitura de distração, que é a leitura utilizada aí como entretenimento, né, com a função apenas de passar o tempo, de não se abster ao que está ali escrito, mas se divertir, de deixar o tempo passar e utilizar isso como um processo de entreter. E aí a leitura oral, essa leitura oral aí é muito importante nesse processo de aquisição da leitura, no processo de transformação de alguém como leitor, porque quando a gente escuta, né, quando a gente oraliza, expõe a nossa voz na leitura de um texto, de uma história, a gente vai fazer com que nos tornemos aí leitores, né, mais aperfeiçoados, né, com uma prática aí mais ativa. Então, a prática aí de ler oralmente, né, de ler em voz alta, faz com que a gente aí adquira esse desenvolvimento na ação de ler. Facilita, às vezes, também na compreensão, né? Quando a gente quer ler aí para refletir, quando a gente quer ler para conhecer, muitas vezes nós temos a necessidade de ouvir aquilo que nós estamos lendo. E tem essa outra leitura aqui, ó, leitura silenciosa. A leitura silenciosa é quando é uma leitura muitas vezes rápida, né? Dinamiza o tempo, o fato de você não ter que oralizar, mas é aquela leitura que você apenas observa, né? Aquilo que está escrito e lê somente com os olhos e com aquilo que chega aí à sua mente. E aí, quando a gente lê um texto, é importante nós lermos lentamente o texto todo, também reler o texto quantas vezes forem necessárias, e aí a gente pode, dependendo do texto que nós estamos fazendo a leitura, sublinhar as palavras mais importantes e as que desconhecem o significado. Então, ao ler um texto, dependendo do texto que nós estamos lendo, é importante, né, destacar, reconhecer quais são as informações mais importantes relacionadas ao objetivo do texto, e também, ó, circular ou passar um tracinho embaixo nas palavras que você desconhece o significado, para ir até, de repente, ao dicionário, procurar o significado e tornar o entendimento do texto como um todo mais fácil. Porque se existirem palavras que você não conhece, muitas vezes a gente não consegue compreender a mensagem que o texto quer passar. E essa questão de ler devagar, né? Ler com calma, prestando atenção à pontuação, às palavras, e ler também, independente da quantidade, quantas vezes forem necessárias para que a sua compreensão seja completa. E aí agora a gente falou tanto em leitura, né? Já que o nosso tema é compreensão leitora, a Pro trouxe um texto para vocês fazerem a leitura neste momento. Mas lembra aí quando a Pro falou dos vários tipos de leitura? Pois é. Nesse primeiro momento, a intenção, né, o objetivo é que vocês realizem aí a leitura silenciosa. Então, neste momento, a Pro vai expor na tela aí, ó, o texto que vocês vão ler, tá certo? Mas vocês vão realizar a leitura silenciosa. A Pro não vai falar nada, vai só expor o texto e dar um tempinho para que vocês realizem a leitura. E aí, lembrando, a leitura silenciosa, você não oraliza, você não utiliza a voz. Por isso a Pro colocou esse olhinho aí no canto, ó. Você vai apenas olhar para as palavras e entender, né, realizar a sua leitura aí de forma silenciosa, mentalmente, tá certo? Então, começando, olha só, esse texto aí foi tirado da Ciência Hoje das Crianças, e a Pro já colocou aí em destaque o título do texto, e eu vou dar um tempinho para que vocês façam a leitura, porque vocês vão fazer a leitura de forma silenciosa, tá certo? Então vamos lá, vamos começar.
Pronto, olhem só, conseguiram aí realizar, não é, a leitura silenciosa do texto? A Pro espera que o tempo, né, que a Pro deixou na tela aí, cada parte do texto tenha sido suficiente para que você tenha conseguido aí realizar a leitura silenciosa. Mas se você não conseguiu, não é? A Pro está aí colocando agora disponível a página da internet onde esse texto pode ser encontrado. E você pode ir lá depois pesquisar e tentar fazer a leitura silenciosa aí do texto, tá certo? É um exercício interessante, porque a leitura silenciosa ela facilita muitas vezes a nossa compreensão, faz com que as ideias, né, as informações trazidas para o texto seja melhor absorvida por nosso pensamento, tá certo? Mas aí a gente vai fazer a leitura agora, né, e observando, né, a importância também em oralizar, tá certo? A Pró trouxe o mesmo texto e agora eu vou fazer a leitura, né, e vocês podem acompanhar também oralizando aí a leitura do texto de casa, tá certo? Então vamos lá? A origem perdida do macarrão. Acompanhe comigo, oralizem agora o texto, também é um ato importante em realizar a leitura oral. No último domingo, o almoço foi na casa da vovó. Família reunida, uma bagunça danada. E para acompanhar o falatório, uma deliciosa macarronada. De tão gostoso, o prato inspirou uma conversa bem temperada sobre a origem do macarrão. Ninguém sabe ao certo quem o inventou, mas árabes, chineses e, é claro, italianos lutam para ter essa honra. Tudo indica, porém, que a disputa por quem é o pai da massa chegou ao fim. E graças à pressa de algum chinês, há cerca de 4.000 anos, ele deixou no prato um fiapo de macarrão que, encontrado agora pelos cientistas, é o mais antigo já registrado no mundo e parece assegurar a China como inventora dessa delícia. O macarrão foi encontrado pelo grupo do cientista chinês Hou Wan-lu, da Academia de Ciências de Pequim, numa região do noroeste da China. Num sítio arqueológico conhecido como Lágia. Esta região abrigava um povoado por volta do ano 2500 a.C., que, ao que tudo indica, foi destruído por uma catástrofe inesperada. Provavelmente um terremoto, uma enchente de rio ou ambos. O macarrão estava dentro de uma vasilha virada de cabeça para baixo, que estava soterrada a cerca de 3 metros da superfície. Mas será que esses chineses comiam macarrão igualzinho ao que foi servido no domingo? Mais ou menos. Na verdade, ao analisar os restos encontrados, um fio de quase meio metro de comprimento com 0,3 centímetros de espessura, os cientistas descobriram que esse macarrão primitivo não era feito de farinha de trigo como os atuais, mas sim de uma espécie de milho, o milheto. A diferença para por aí. Sua produção, como a do nosso, consiste em extrair a farinha dos grãos amassados, trabalhá-la e cortá-la no formato desejado e depois cozinhar em água fervente. Você imaginava que o macarrão fosse tão antigo? Na verdade, nem os cientistas sabiam precisar exatamente há quanto tempo ele faz parte da alimentação do homem. Há referências a alimentos cozidos à base de cereais e água, como o macarrão, em textos romanos no século III a.C., e até em textos babilônicos e assírios, duas civilizações que viviam no Oriente Médio, onde hoje se localizam Iraque, Israel e vários outros países, em épocas anteriores ao ano 2000 a.C. Mas a origem do macarrão, como reconhecemos hoje, sempre foi disputada entre chineses, italianos e árabes. Segundo alguns, Marco Polo, aventureiro italiano do século XIII, teria trazido o macarrão da China para a Itália. Outros defendiam a ideia de que os árabes haviam introduzido o alimento na Europa, quando dominaram a maior das ilhas italianas, a Sicília, no século IX. Outros, um pouco mais imaginativos,
falavam que o macarrão havia sido roubado dos laboratórios de um bruxo alquimista italiano, servido ao rei, que achou o novo prato maravilhoso, e assim caído no gosto popular. O certo é que no século XIII, o macarrão começa a ganhar o mundo a partir da Itália, em especial da Sicília. Hoje existem mais de 500 tipos e formatos diferentes de massa, quase todas inventadas pelos italianos. Será que há 4.000 anos os primeiros chineses a comer macarrão podiam imaginar o futuro fantástico de sua invenção? Olhem só, a gente está falando do macarrão, né? Inicialmente a Pro colocou lá a imagem do prato do macarrão e questionou se vocês conheciam a origem do macarrão. E a gente observa aí através da leitura, tanto a leitura silenciosa quanto a leitura oral, né, deste texto, as informações nos mostrando, nos informando, nos ensinando sobre a origem do macarrão. Quem inventou esse prato, né, tão apreciado por várias pessoas no mundo inteiro? Você já leu um texto assim? Antes da gente refletir, né, alguns questionamentos, algumas perguntas relacionadas às informações trazidas no texto, é interessante a gente observar que tipo, né, de texto é esse, qual gênero esse texto ele pertence. E aí a gente observa que esse texto é um texto de divulgação científica. Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. As primeiras características desses textos são a abordagem temática de assuntos científicos e o uso de uma linguagem acessível. A apresentação de ideias, procedimentos, descobertas e resultados a respeito de algum tema. Então, toda vez que nos deparamos, né, com um texto que nos traz informações sobre as ideias, sobre as descobertas de pesquisas, contando a história, o surgimento de algo, né, nós estamos nos deparando aí com esse gênero textual, que é o texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica, ele possui uma estrutura comum, né? Possui uma introdução, possui ali explicações, as origens, as informações pesquisadas e encontradas sobre o assunto abordado. Possui também uma conclusão, né? Respondendo aí aos possíveis questionamentos, às possíveis dúvidas que o público pode ter em relação àquele assunto. E aí o texto pode variar um pouquinho em relação à sua estrutura, dependendo do assunto, do tema que está abordando e também dependendo do público ao qual esse texto ele está sendo destinado. Nós vimos aí um texto de divulgação científica com informações sobre a origem do macarrão, destinados a um público mais jovem, né, a crianças, porque foi publicado numa revista destinada ao público infantil ou infanto-juvenil. Mas a gente pode ver textos de divulgação científica para diversos tipos de públicos, inclusive públicos específicos, né, de profissionais específicos de determinadas áreas. E aí é claro que a linguagem, a forma como as informações vão ser apresentadas vai mudar um pouquinho. Mas voltando aí às perguntas que a Pro fez, né? Lá no início da aula, a gente observa aí que a gente agora encontra respostas diante da leitura que nós fizemos sobre a história aí do macarrão, a origem do macarrão. Então, lembra aí que a Pro perguntou? Você sabe a origem desse alimento? Agora, né? Quem não sabia, agora que fez a leitura já sabe. Esse alimento, então, surgiu na China. Será que esse alimento é consumido há muito tempo? Sim, não é? Diante aí das descobertas, né, desse prato de macarrão que encontraram, descobriram aí que o macarrão é consumido aí há mais de 4.000 anos. Quem será que inventou o macarrão? Pelas informações trazidas no texto, os chineses, né? Será que existem informações científicas para essas respostas? Sim, né? Existiram aí pesquisas, descobertas que proporcionaram a gente saber que a origem do macarrão não foi da Itália, não foi de uma outra civilização, e sim da civilização chinesa.
E aí, para concluir a nossa aula, a Pró vai deixar agora uma musiquinha falando justamente sobre a história do macarrão e resumindo aí todas as informações que nós observamos na leitura do texto, tá certo? É a história do macarrão, ó, tiribim, tiribom, cantando pelo mundo. Eu sou uma menina que veio da China. Eu trouxe champignon, eu trouxe macarrão, eu trouxe uma história dentro da canção. Eu vou contar a história do avô do macarrão. Macarrão nasceu na China, mas na mão dos italianos ele virou coisa fina. Macarrão nasceu na China, mas na mão dos italianos ele virou coisa fina. Foi um professor chinês que mostrou comprovação. Dentro de uma escavação, ele achou uma tigelinha muito velha, 4.000 anos, vejam vocês. É que tinha na tigela, tinha macarrão chinês. Macarrão nasceu na China, mas na mão dos italianos ele virou coisa fina. Macarrão nasceu na China, mas na mão dos italianos ele virou coisa fina. Espaguete, gravatinha, parafuso, talharini, tortellone, tortellini, cannelloni, cappellini, capelletti, rigatoni, ravioli, fettuccini, lasanha, gnocchi, trene, mangia, che ti fa bene. Macarrão nasceu na China, mas na mão dos italianos ele virou coisa fina. Macarrão nasceu na China, mas na mão dos italianos ele virou coisa fina. Agora, ó, é com você. Tchau, tchau, turma, e até a próxima videoaula.